palavra de Deus e abra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 47. Achou? Está escrito assim. Jesus falando, hein? Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Pregação curtinha de Jesus, hein? Eu queria aprender a pregar que nem Jesus. Isso é que é pregação. Pregação de, não deu nem 2 minutos. Isso que é um pregador de verdade. Com profundidade, né? Eu não, eu sou um pregador michuruca, eu tenho que ficar lendo isso, lendo, me aprofundando. Mas eu vou repetir a pregação de Jesus, que todo mundo que estava ali ouvindo entendeu. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Eu leio mais uma vez e você repete em seguida. Vamos lá? Vamos lá. Igualmente. Que beleza. Vocês estão com fé, né? Mais alto. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Que pregação, hein? Você já entendeu tudo, né? Quem crê que Jesus contou essa parábola que explica o reino dos céus e o reino dos homens também? Hein? Quem crê que Jesus contou? Então desocupe as mãos e faça o possível e o impossível para dar para esta palavra a melhor salva de palmas. E enquanto você aplaude, levante os olhos aos céus e diga glória ao teu nome, Senhor. Diga glória, glória, glória e continua, não pare. Pai querido e Deus amado, Alagoas te ama, o Brasil te ama, nós te amamos. Pai bendito, onde estiver uma só pessoa te aplaudindo, onde estiver uma só pessoa te glorificando, abre o céu agora. Vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. A gente fica pensando, por que Deus não acaba logo com todos os ímpios e com todos os filhos do diabo que estão transformando esse planeta no inferno? Porque basta ligar a televisão no noticiário e as notícias que você vai ver de assassinatos, homicídios, feminicídios, patricídios, matricídios, latrocínios, por motivos tão fúteis, você começa a se revoltar. Você começa a se revoltar e você até pensa, para que prender um miserável desse? Tem que ter pena de morte? Porque é muita iniquidade. E Jesus disse que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E o amor está cada vez mais frio. Pessoas estão sendo assassinadas como se fossem baratas, mortas como se fossem moscas.
E a gente pensa, Deus não está vendo? Deus não vê tanta maldade? Por que Deus não acaba com isso de uma vez? Essa parábola explica por que Deus não acaba com isso agora. E o que tem que acontecer? Olha só, quando Jesus fez essa pequena pregação, tinha uma multidão ouvindo, especialmente os 12 discípulos. Dos 12 discípulos, só 2 não eram pescadores. Levi, que vai receber o nome de Mateus, e o Judas Iscariotes, que era da Judeia, ele não era pescador. Mas os outros 10, todos eram pescadores e estavam familiarizados com a linguagem que Jesus usou nessa parábola. Mas mesmo quem não era pescador, como eu não sou, como você não é, a gente consegue entender a pregação. E a pregação, além de enxuta, ela é profunda e compara o reino dos céus com uma rede que é lançada no mar, explicando já a parábola. A rede é o Evangelho, ele precisa ser lançado no mar. O mar é o mundo, amém? Explicando a parábola. E quando puxam a rede para a praia, os pescadores viram que apanhou todo tipo de peixe. Todo tipo de peixe. Jesus ressalta: peixes bons e peixes ruins. Eles puxam a rede quando ela já está cheia. Ó, quando ela já está cheia. Você repetiu aí no versículo 48. E estando cheia, a puxam para a praia. Então preste atenção. Primeiramente, o Evangelho, a rede tem que ser lançada no mar, que é o mundo, para apanhar todo tipo de peixe. Todo tipo, vai vir todo tipo de peixe. Isso tem que ser feito até que a rede se encha. E estando cheia, até que a rede se encha. O que Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 14? O que ele disse? Profetizando: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. A rede do evangelho tem que ser lançada no mar, que é o mundo, até que ela se encha. E eu vou dizer para você que a rede está quase cheia. Hoje até uma igreja pequenininha como a Paz e Vida está pregando em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Tomé e Príncipe, Gana na África, em Portugal e outros países do mundo. O nosso podcast é visto por mais de 148 países no mundo todo. Nações que eu nem sei que existem. Há pessoas lá baixando as pregações, são brasileiros evidentemente, que moram nesses países aí estranhos, até da cortina de ferro, até na Rússia, até na China, e vão repassando as mensagens e traduzindo para os estrangeiros. Até uma igreja como a nossa, tão pequena, está alcançando o mundo todo. E nós somos apenas uma parte da rede. Falando em rede, tem uma boa notícia para as Alagoas, viu? Nós já temos a Rede Feliz de Rádio e TV, que envolve vários estados do Brasil. Nesse momento, inclusive, nós estamos ao vivo para Porto Alegre, Curitiba, Campo Grande, Natal, Mossoró, Joinville e para outras partes aí que agora não me recordo, ao vivo, nesse momento, pela TV Feliz. A Rádio Feliz também é uma rede grande que está em toda parte. Eu recebi um e-mail outro dia, um homem dizendo: pastor, vem pregar aqui na minha cidade. Eu nunca ouvi falar na cidade dele. Foi a primeira vez que eu ouvi falar na cidade dele. Ele falou: a gente paga viagem, a gente paga tudo. Eu falei: não é esse o problema é a falta de tempo. Mas fiquei feliz de saber que lá a rede está sendo lançada, a palavra sendo pregada. Então a rede é muito grande. Agora aqui nas Alagoas a rede ficou maior. Viu? A partir do dia 25, você liga a TV, canal 16, TV Farol. Liga a TV, 11 horas da noite, o pastor vai ver se baixa para as 10h30, né?
Mas 11 horas da noite já está combinado, vai das 11 da noite até as 6 da manhã. Na Rádio Farol também, das 11 da noite até as 6 da manhã, todos os dias. E na Rádio Farol, todos os dias, das 3 às 5 horas da tarde, lançando a rede para pegar todo tipo de peixe. Boa notícia, né? É a rede sendo lançada. Então, a rede é lançada quando ela está cheia, e eu digo que ela está quase cheia. Não só pela Paz e Vida, mas por todas as igrejas e ministérios que estão trabalhando, lançando a rede. E quando estiver cheia, a rede vai ser puxada para a praia. Essa praia representa o juízo final. E vão separar ali os peixes bons dos peixes ruins. O que é peixe ruim, segundo a palavra de Deus? Peixe ruim não é aquele peixe miudinho que fala, isso aqui não presta para nada, joga fora. Joga de volta para o mar. Esse não é o peixe ruim. A palavra de Deus explica o que é, no livro de Levítico, capítulo 11, versículo 9, você pode acompanhar, por favor? O que é peixe bom e o que é peixe ruim, e que os ouvintes de Jesus entenderam imediatamente. E talvez você não entenda hoje, mas eu vou explicar. Eu não, né? A palavra de Deus vai explicar. A palavra de Deus diz assim, Levítico 11, versículo 9: Isto comereis de tudo que há nas águas. Tudo que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. Esse é o peixe bom. O peixe que tem escama e barbatana. Deus dizendo, isso comereis. Versículo 10. Mas tudo que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todo réptil das águas e toda alma vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Estes não podem ser comidos. São os peixes ruins. Então, peixe ruim na palavra de Deus é aquele que não tem escama. E peixe bom na palavra de Deus é aquele que tem escama. E por que o peixe bom é o que tem escama? Porque o peixe que tem escama, ele tem uma couraça, uma proteção, é como se fosse uma armadura. Ele pode estar nadando numa água poluída. Ele pode estar nadando numa água contaminada. Mas as escamas não deixam a poluição e a contaminação passar para a carne, e a carne do peixe com escama continua pura. Amém? E o peixe ruim, o que não tem escama, ele está nadando lá, e geralmente eles ficam no lodo. Toda a poluição e sujeira e contaminação que há no rio ou no mar, vai entrando na pele, porque ele não tem escama, vai entrando na pele e entra na carne. E a carne fica impura, fica contaminada. Quando Jesus chamou os discípulos, que eram pescadores, Jesus falou assim, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, pescadores de almas. Não é? Então eles estão entendendo a linguagem de Jesus. Eles estão entendendo. Quando a rede está cheia, puxam para a praia. A praia é o juízo final. E aí pega o peixe, que é ruim, olha o detalhe, e lança fora. Atenção, olha a palavra. Voltarei lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 48. E estando cheia, a puxam para a praia e assentando-se apanham para os cestos os bons e os ruins, porém, lançam fora. Lançam fora. Olha o detalhe, lançam fora. Não está lançando de volta para o mar. O mar é o mundo. Lançam fora. Algum peixe sobrevive fora da água? É para a morte. Lançam fora para a morte.
E por que não está lançando de volta para o mar? Porque isso aqui é profético. O reino dos céus é semelhante a isso que Jesus falou. A praia é o juízo final, e depois do juízo final, os bons são colocados nos cestos, isto é, de propriedade de Jesus, isso representando então o céu, aquele lugar protegido, e o que está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Você sabe, né? E vi o novo céu e a nova terra. E o versículo termina dizendo: e o mar já não existe mais. Isso está em Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E o mar já não existe. Então não tem como pegar o peixe ruim e lançar de volta para o mar. Vai ser lançado para a morte, lançado fora. Concluindo a parábola, acompanhe comigo. Jesus diz no versículo 49: assim será na consumação dos séculos. Atenção, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim, a consumação dos séculos. Assim será a profecia, na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Esses maus que estão aprontando tanto nesse planeta, deixa eles no mar, no mundo, deixa. Não é você que separa. Eu não posso escolher o peixe bom e o peixe ruim. Eu não sou o separador, eu só sou o pescador. Você também não pode escolher quem é o peixe ruim, quem é o peixe bom. Nenhum pastor pode escolher qual é o peixe ruim, qual é o peixe bom. Nós só somos pescadores, apenas pescadores. Quem vai fazer a separação são os anjos de Deus que virão e separarão os maus dos bons. Os maus vão ser separados, não se preocupe não. Não é para você fazer justiça, não é para você nessa vida querer vingança. Por isso que Deus diz: a vingança é minha. Você só tem que esperar e ficar firme. E terminando diz assim: e lançá-lo-ãos na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Se eles fossem lançados fora só para morrer, tudo bem, mas é impossível uma alma morrer. É impossível. A nossa alma é eterna. Nenhuma pessoa jamais morrerá. O corpo pode morrer, mas a pessoa jamais morrerá. E o que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre é o corpo junto com a alma. Livro de Apocalipse, capítulo 20, eu vou concluir a mensagem agora. Para o dia do juízo final. Capítulo 20, versículo 11. João, amando do Senhor, escreveu o que ele viu. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, quer dizer, o mundo. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Pode ter aprontado há muito tempo atrás, há 100 anos atrás, há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, desde a fundação do mundo. Vai comparecer no juízo final. Julgados pelas suas obras. A palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quem for julgado pelas obras está perdido, porque ninguém é salvo pelas obras. E os ímpios pensam que serão salvos pelas obras, porque começam a fazer caridade,
distribuir esmolas. Tem que fazer caridade e distribuir esmolas? Tem sim. Mas não é para salvação. Os salvos fazem isso porque são salvos. Os salvos não fazem caridade para serem salvos. Os salvos fazem caridade porque já são salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Ninguém será salvo pelas boas obras. Continuando, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Você está acreditando que vai ter reencarnações sucessivas para você ter novas oportunidades? Que você vai poder voltar aqui no futuro como homem, como mulher, como branco, como negro, como índio, como árabe, como judeu, como americano, como chinês, como brasileiro, como argentino? Você está pensando que você vai ter várias vidas aqui? Te ensinaram isso? Foi um espírito de mentira que te ensinou isso, dizendo que nascer, morrer, renascer, de novo, morrer, nascer, renascer. Isso foi um espírito mentiroso que te disse. Só existem duas mortes. A primeira, quando você morre aqui na terra, essa é a primeira morte. A palavra de Deus diz que após a morte segue-se o juízo. De lá você vai vir para cá, para o juízo final. Você pode estar no pó da terra, você vai comparecer no juízo final. E diz aqui a palavra: esta é a segunda morte. Quem não for achado escrito no livro da vida, preste atenção, versículo 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Só que na segunda morte, Jesus contou, o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. Ele não falou nem ser humano, viu? O bicho nunca morre, porque quem vai estar no inferno são os bichos, que se passavam por seres humanos, que se passavam por criaturas de Deus, mas eram verdadeiros animais, bestas feras que estão fazendo tudo isso que você vê hoje no noticiário. Mas não são só eles que serão lançados no lago de fogo e enxofre. Até gente boazinha vai ser lançada lá, porque o seu nome não está escrito no livro da vida. Até gente religiosa vai ser lançada lá, porque o seu nome não vai estar escrito no livro da vida. Até gente que fez muita caridade, esmolas, vai ser lançada no lago de fogo e enxofre, porque o seu nome não está escrito no livro da vida. Se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, você vai sofrer o dano da segunda morte. É o que está escrito aqui. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ou você vai ter só uma morte nessa vida, e depois a vida eterna, ou você vai ter uma morte nesta vida e depois a morte eterna. Ou você só vai ter uma morte nessa vida, ou você vai ter duas mortes. Não vai ter mais que isso. Esqueça a reencarnação, morrer, nascer, renascer, morrer, nascer, renascer, morrer de novo e renascer. Esta é a lei do inferno, a lei do cão. Porque a lei da palavra de Deus está dizendo, só há duas mortes. Você está ouvindo esta palavra que Jesus pregou em menos de 2 minutos, e eu estou falando há pelo menos meia hora ou mais, porque eu preciso te explicar como você deve ter o seu nome no livro da vida. Se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, você vai sofrer o dano da segunda morte, ainda que seja uma pessoa boa. Não precisa ser bandido, não. Não precisa ser traficante, marginal, homicida, ladrão, estelionatário, picareta, não precisa não. Se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, ainda que você seja uma pessoa boa, o seu nome estará apenas no livro das obras. Você fez muita caridade? Tuas boas obras estão lá no livro das obras, mas por obras ninguém será salvo.
Nós somos salvos de graça, pela graça. De graça para mim, de graça para você. Mas Jesus pagou um alto preço pela tua salvação. Jesus pagou um alto preço pela tua alma. Se você receber Jesus, preste atenção nisso. Se você receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, o teu nome Ele mesmo vai escrever no livro da vida. Ele mesmo. Desculpe, mas Maria não pega naquele livro para escrever o nome de ninguém. Se é devoto dela, eu gosto da Maria, eu amo a Maria, mas eu não sou devoto dela. Nunca orei para Maria. Jesus disse: toda oração tem que ser feita ao Pai em nome dEle. Ninguém pega naquele livro. Você é devoto de São Pedro? De São João? De quem você é devoto? De São Benedito? Do Expedito? Eles não pegam no livro da vida. Não pegam. Ô Pedro, eu sou teu devoto. Eu acendi muitas velas para você, Pedro. Põe meu nome lá no livro. Pedro vai dizer: você acendeu vela para mim porque quis. Eu não posso mexer naquele livro. Só tem um que pode mexer naquele livro. E o nome dele é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o único que pode escrever o teu nome no livro da vida. E o nome que ele escreve no livro da vida não será lançado no lago de fogo e enxofre. Pastor, eu quero o meu nome no livro da vida. O que eu tenho que fazer? Você tem que receber Jesus. Simples assim. E é fácil, hein? Jesus não complicou, não. Se você falar agora: eu quero receber Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e confessá-lo aqui na frente, viu? Porque ele disse: quem me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Se você confessar Jesus aqui na frente como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, Ele vai escrever o teu nome no livro da vida. Ele mesmo, com a letra dele. Com a letra dele. E Ele vai apagar o teu passado. Ele vai apagar a tua história ruim. Ele vai desfazer o teu passado. E você vai nascer de novo. Para uma nova vida. Uma vida que nunca mais terá fim. A menos que você se desvie. Atenção. A menos que você se desvie. Porque Jesus disse assim nesse mesmo livro de Apocalipse: ao que vencer, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Quer dizer que o nome depois pode ser riscado do livro da vida? É só você desviar. É só você voltar para o mar, o mundo. É só você voltar a praticar iniquidades e coisas ruins, sem arrependimento. Aí o teu nome vai ser riscado. Aí Ele risca. Lamentavelmente Ele risca. Então vamos ficar todos de pé, por favor. Que pregação simples que Jesus fez. Que pregação poderosa. Cronometra para mim aí, quanto tempo durou essa pregação? Eu vou reler. Mateus 13:47. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quanto tempo demorou? 52 segundos, menos de um minuto. Eu estou há mais de 40 falando, para ver se eu ganho uma alma. E Jesus, em menos de um minuto, fez essa pregação profunda. Mas você entendeu, não é? Agora você entendeu, não entendeu? Por que os maus continuam no mundo? Haverá juízo. E essa rede está quase cheia. Quem sabe só falta você para essa rede ficar cheia.
Quem sabe você é a última alma que o céu está esperando para que seja dada a ordem: arrastem a rede cheia para a praia. Quem sabe você é o último peixe que está sendo aguardado. Você sabe como que era no início da igreja cristã? Depois que Jesus subiu aos céus e mandou pregar o evangelho, os apóstolos fizeram muitos milagres, prodígios e maravilhas, e pessoas se convertiam aos milhares. Pedro batizou 3.000 pessoas num único dia, depois ganhou mais 4.000 e assim por diante. A multidão cresceu demais e desencadeou a perseguição dos invejosos. Os salvos, eles eram presos. Idosos, mulheres, homens, jovens e até crianças, arrastados pelos cabelos e pelas correntes até a cadeia. Perseguição muito grande. Eles tiveram que se reunir às escondidas, em oculto. Não era possível mais chegar e dar a paz do Senhor, Shalom Adonai, em público, porque aí, esse é de Cristo, prende. Sabe como que os cristãos faziam, além de se esconderem para cultuar ao Senhor? Quando eles estavam juntos e eu desconfiava que você era um cristão, eu desenhava com o pé assim no chão, na areia, um peixe. É fácil desenhar um peixe, né? Faz esse movimento assim, É um peixe. Então os cristãos, para se identificarem, estão conversando, eu acho que ele é de Cristo. Deixa eu fazer aqui um peixe no chão. Aí fazia um peixe assim, com o pé. Aí o outro olhava, se ele era cristão, ele fazia um peixinho também. Aí davam glória a Deus. Essa é a parábola da grande rede. Você é um peixe. Você é um peixe de Cristo. Peixe bom ou peixe ruim? O peixe ruim é aquele que está contaminado. A carne é impura, não presta para nada, só para lançar fora. Você tem que ser o peixe bom. A rede está quase cheia. Quem sabe você é esse peixinho que está faltando. Não precisa ser peixe grande não, pode ser peixe pequeno. O peixe bom, ele tem que ter escama só, não tamanho, viu? Então vou perguntar agora, quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador e ter o seu nome escrito no livro da vida? Ergue a mão o mais alto que puder, todos que querem. Isso. Quem ergueu a mão, vem para frente, os obreiros ajudem a chegar aqui na frente. Ajudem a chegar aqui na frente. Vem aqui para frente. Os obreiros trabalhem, ajudem a pessoa a vir. Vai trazendo o peixe. Por enquanto não é para a praia não. Por enquanto está trazendo o peixe para o cesto bom. Vem para cá. Vem para cá. Lá no fundo ergueram as mãos. Vem para cá. Do outro lado também vem para cá. Deixa eu chamar agora os peixes. Pastor, eu sou peixe, mas eu bebi água contaminada. Eu comecei a engolir a água poluída desse mar, desse mundo. E eu preciso de purificação. O Evangelho diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você quer sair daqui hoje limpo? Porque o teu nome não pode ser riscado do livro da vida. Você quer que o teu nome brilhe no livro da vida? É a tua alma, é a tua alma. Você tem que cuidar de você. Não se importe com outras pessoas ou com o que irão pensar de você. O que interessa é você ser purificado pelo sangue de Jesus. O que interessa para você nesse momento é o teu nome escrito no livro da vida. Pastor, eu não quero que Jesus risque o meu nome do livro da vida. Então vem aqui para frente, vem para cá. Vem para cá, vem para cá. Quem que eu estou chamando? Os filhos pródigos. Eu estou chamando as pessoas que não têm igreja. As pessoas que há muito tempo não tomam nem santa ceia.
Eu estou chamando as pessoas que estão com dificuldade para seguir Jesus. Pastor, eu estou com muita dificuldade para seguir Jesus. Está difícil para mim seguir os passos de Jesus. Então nós vamos orar por você. Você que está com dificuldade para seguir Jesus, vem aqui para frente que nós vamos orar por você. E eu vou chamar também a dracma perdida. Olha lá, está chegando, vamos aplaudir ao nome de Jesus. Vem você também, está com vontade de vir, né? Está com vontade de vir, então vem. A dracma perdida que Jesus contou a parábola, diz que a mulher varreu a casa toda, iluminou, revirou tudo até achar a moeda perdida dentro da sua casa. A casa é a igreja. A dracma perdida estava dentro de casa, mas perdida. Às vezes a pessoa não desviou, não foi para o mundo, está na igreja, mas se sente perdida. A pessoa se sente perdida. É a dracma perdida. Nesse momento eu estou varrendo a casa. Nesse momento eu estou iluminando a casa para achar a dracma perdida. E quando a gente acha a dracma perdida, a gente se alegra. Vem para cá, dracma perdida. A igreja vai se alegrar. Vamos aplaudir, vem para cá. Oh glória, vamos aplaudir mais. Vamos aplaudir mais. Você não vai se perder não, você foi achado, você foi achada. Oh glória, você foi achada. Você foi achado. Pastor, me ajuda em oração, por favor. Me ajuda que eu estou fraco. Vem aqui para frente. Nós estamos na mesma caminhada. Vem aqui para frente quem se sente fraco ou fraca na fé. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. A gente tem que orar uns pelos outros. Deixa eu falar com você que está assistindo pela TV Feliz e também pela TV Farol, que está assistindo por qualquer outra emissora, a RBI e outras emissoras, outras redes de TV. Deixa eu falar com você que está assistindo essa mensagem pelo youtube.com/johnribe. Deixa eu falar com você que está ouvindo esta mensagem na Rádio Feliz ou no aplicativo grátis da Feliz FM, que você baixou aí no teu celular, ou no nosso podcast. Deixa eu falar com você que está dirigindo e ouvindo esta palavra, está em trânsito. Deixa eu falar com você que está aí no trem, no ônibus, no metrô, na lotação, na van, ouvindo essa pregação aí no teu celular. Deixa eu falar com você que está no presídio. Você ouviu essa palavra, meu filho? Eu fico triste que eu sei que na cadeia há jovens e homens com o nome de Daniel, Samuel, Mateus, Lucas, João, Natanael, jovens e homens com nomes bíblicos que foram parar aí dentro porque você se deixou contaminar pelo mundo. Deixa eu falar com as moças que estão me ouvindo e as senhoras que estão me ouvindo nos presídios femininos. Eu sei que nessas cadeias femininas tem mulheres com nomes de Esther, Raquel, Leia, Sara, Rebeca. Eu sei que há muitas moças e mulheres que foram parar aí nessa penitenciária feminina porque se deixaram contaminar pelas coisas do mundo, se envolveram com drogas, traficantes, roubos. Você quer ser lançada fora no final? Porque a rede está quase cheia. Quem sabe falta você para encher essa rede. Quando esse evangelho for pregado em todo mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. O evangelho está sendo pregado, o fim está próximo, viu? O juízo final está chegando. Está na hora de você acordar. Está na hora de você se arrepender. Estou falando com quem está assistindo pela TV e ouvindo pela rádio ou pelas redes sociais. Está na hora de você acordar. Jesus está voltando. Você não está vendo o mundo como está? Você não está vendo o planeta como está?
inundação na Alemanha, inundação no Afeganistão, morreram não sei quantos agora. No deserto, inundação no deserto. Rio Grande do Sul coberto de água. Isso acontece em São Paulo, Minas Gerais, na Bahia, no Nordeste, na Amazônia, em toda parte. No mundo todo, nos Estados Unidos, inundações, furacões no Canadá, no México, em toda parte. E Jesus profetizou que nos últimos dias, perplexidade das nações por causa do bramido das águas. É mudança climática. Jesus previu isso há mais de 2000 anos. Ele está voltando. É a hora de você voltar para Jesus. Jesus está chegando. É a hora de você se achegar em Jesus. Estou falando com quem está assistindo ou ouvindo à distância. Aí mesmo, se ajoelha ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador, ao lado do teu televisor, ao lado aí da mídia que você está ouvindo. Pastor, eu estou num trem, não dá para eu ajoelhar. Eu estou num ônibus, não dá para eu ajoelhar. Pastor, eu estou dirigindo, não dá para eu ajoelhar. Pastor, eu estou assistindo aqui no hospital, não tenho como me ajoelhar. Então coloque a mão sobre o teu peito na altura do coração. E todos que vieram para frente, vamos dobrar os joelhos diante do altar. A igreja continue de pé, por favor. Quem não conseguir se ajoelhar, não tem problema, pode ficar de pé, não tem problema. E ore assim comigo, com a mão assim, ó. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra profética e eu quero estar no cesto. Eu quero escamas, eu quero revestimento de poder, eu quero proteção contra o mundo, para eu não me contaminar. Meu Deus da glória, eu dobro os meus joelhos e pela fé recebo o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, eu quero o meu nome no livro da vida. Confessa o meu nome, Senhor. Escreve o meu nome, Senhor. E me ajude a perseverar até o fim, para que jamais o meu nome seja riscado do livro da vida. Me ajuda, Senhor, a perseverar até o fim, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todo sempre. Amém.